Uma mulher chamada Júlia e demitida do hotel após defender o jogador Neymar sem saber que ele era o dono. A história que vou te contar hoje é de reviravoltas, surpresas e um toque de ousadia. Imagine uma mulher chamada Júlia, que trabalha em um hotel de luxo. Um dia, ela se depara com uma situação inusitada. Um hóspede é hostilizado por outros clientes, e sem pensar duas vezes ela decide intervir. O que Júlia não sabia era que aquele hóspede era ninguém menos que Neymar, o craque, o ícone do futebol brasileiro. E aqui vem a parte mais intrigante. Ao defender Neymar, ela acaba sendo demitida. Sim, demitida. E você consegue imaginar o que passou pela cabeça dela ao descobrir que estava defendendo o dono do hotel? Um verdadeiro golpe do destino. Essa história é sobre coragem, mas também sobre as consequências inesperadas de nossas ações. E se você já se sentiu no lugar de Júlia, lutando por aquilo que acredita, mesmo sem saber a quem está realmente defendendo? Fica a reflexão. Prepare-se, porque essa narrativa vai te prender do começo ao fim. Vamos juntos desvendar essa trama cheia de emoções e reviravoltas surpreendentes. Eu estava lá, sentado na recepção do hotel, quando tudo aconteceu. A atmosfera estava tensa e eu podia sentir a ansiedade no ar. Júlia, uma funcionária exemplar, sempre disposta a ajudar os hóspedes, se viu em uma situação complicada. O hotel, que sempre prezou pela discrição e pelo profissionalismo, estava no meio de uma tempestade por conta de um incidente envolvendo Neymar. Ele havia sido alvo de críticas pesadas nas redes sociais, e a situação se agravou quando algumas pessoas começaram a fazer alvoroço no saguão, questionando sua presença no local. O que eu não esperava era que Júlia, com seu espírito forte e uma defesa inabalável do jogador, decidisse intervir. Ela começou a conversar com os hóspedes, ressaltando a importância de respeitar a privacidade de Neymar e a presunção de inocência. Com uma eloquência que eu admirava, ela fez uma defesa apaixonada, argumentando que todos merecem um espaço seguro, independentemente de sua fama. A administração do hotel, por outro lado, parecia estar em uma posição delicada. Eles tentavam manter a paz e, ao mesmo tempo, preservar a imagem da empresa. Como a situação se desenrolou, ficou claro que a administração não estava disposta a aceitar a defesa fervorosa de Júlia. Em uma reunião rápida, decidiram que ela deveria ser demitida, alegando que sua conduta não estava alinhada com a política do hotel. A decisão pegou a todos nós de surpresa. Eu nunca pensei que a voz de uma funcionária que tentava proteger um hóspede seria silenciada de tal forma. Para nós, que a conhecíamos bem, era um verdadeiro absurdo. Naquele momento, o hotel parecia mais um campo de batalha do que um estabelecimento hoteleiro. Os outros funcionários estavam em choque, e eu não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Júlia, uma mulher íntegra, que sempre se posicionou contra injustiças, estava sendo punida por ter defendido o que acreditava. O clima de descontentamento crescia, e a pergunta que pairava no ar era: até onde poderia ir a defesa de um hóspede? Enquanto a administração tentava controlar a situação, Júlia saiu do hotel com a cabeça erguida. Para ela, o que realmente importava era a verdade e os princípios que a guiavam. A demissão dela não apenas abalou o ambiente de trabalho, mas deixou uma marca na cultura do hotel. A partir daquele dia, muitos de nós começamos a questionar o que realmente significava trabalhar em um lugar que priorizava a imagem em detrimento da ética. A demissão de Júlia trouxe à tona uma série de questões sobre as implicações de sua defesa. Em primeiro lugar, sua carreira foi abruptamente interrompida. Profissionais do setor hoteleiro sabem como é difícil construir uma reputação, e, de repente, Júlia se viu sem emprego e sem perspectivas. A pergunta que ecoava entre nós era: como ela poderia continuar trabalhando em um ambiente que não respeitava suas opiniões e princípios? No mercado de trabalho, a situação era ainda mais complicada. Com a cultura de cancelamento em alta, muitos empregadores poderiam ver a defesa dela como um fator negativo. Mesmo que sua intenção fosse nobre, a realidade era que o mercado
estava cada vez mais preocupado com a imagem e a percepção pública. Isso poderia prejudicar não só o futuro profissional de Júlia, mas também servir como um alerta para outros trabalhadores que pensam em se posicionar. Além disso, essa situação levantou discussões sobre lealdade no ambiente de trabalho. Deveríamos ser leais à empresa ou aos nossos princípios? A defesa de Júlia por Neymar, embora arriscada, era uma expressão de lealdade à justiça. No entanto, a administração do hotel claramente priorizou sua imagem sobre a ética. Isso nos fez refletir sobre o tipo de cultura que estávamos cultivando em nosso ambiente de trabalho. A repercussão no setor hoteleiro foi significativa. Outros estabelecimentos começaram a rever suas políticas sobre a liberdade de expressão dos funcionários. A demissão de Júlia virou um caso emblemático, servindo como um exemplo do que pode acontecer quando a ética colide com a imagem de uma empresa. A indústria passou a questionar até que ponto era aceitável silenciar vozes em nome do lucro e da reputação. A situação de Júlia não foi apenas uma questão pessoal, mas um alerta para todos nós. Ela nos fez pensar sobre o que estávamos dispostos a sacrificar em nome do trabalho e da segurança financeira. A liberdade de expressão e a defesa da justiça não deveriam ser colocadas em segundo plano, e é preciso que as empresas entendam que o respeito à diversidade de opiniões é fundamental para um ambiente de trabalho saudável. O incidente rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais e na mídia. As opiniões estavam polarizadas. Muitos defendiam a coragem de Júlia, enquanto outros a viam como uma funcionária insubordinada. A cultura do cancelamento se manifestou de maneira intensa, com hashtags e discussões fervorosas sobre o que aconteceu. Aqueles que apoiavam Júlia se uniram para expressar sua indignação, enquanto críticos a atacavam, sugerindo que ela havia ultrapassado limites. A mídia também se aproveitou da situação, reproduzindo o caso e analisando as implicações de um simples ato de defesa. Artigos surgiram, debates foram organizados e o público ficou dividido. A figura de Neymar, que já era polêmica, se tornou ainda mais central na discussão. Muitos questionaram se sua fama o tornava um alvo merecido de críticas ou se, ao contrário, ele merecia o apoio de quem o cercava. O que eu percebi foi que a situação de Júlia estava longe de ser única. Muitas pessoas começaram a compartilhar suas experiências de serem punidas por se posicionarem em situações similares. Isso gerou um movimento de solidariedade nas redes sociais, onde trabalhadores de diferentes setores começaram a discutir a importância de defender o que acreditam, mesmo que isso possa custar seus empregos. A resiliência de Júlia inspirou outros a falarem sobre suas próprias batalhas. As discussões sobre lealdade e liberdade de expressão no ambiente profissional tomaram conta dos trending topics. Era evidente que a sociedade estava se questionando sobre os limites da liberdade individual em um mundo corporativo cada vez mais pressionado por normas e expectativas externas. As empresas começaram a entender que a cultura de silenciamento não é sustentável e que é preciso criar espaços seguros para que os funcionários possam expressar suas opiniões. Assim, a repercussão nas redes sociais e na mídia não apenas solidificou a figura de Júlia como um símbolo de resistência, mas também iniciou um debate mais amplo sobre a ética no trabalho. O que aconteceu com ela se tornou um exemplo claro do que muitos temiam. A ideia de que defender alguém ou algo em que se acredita pode levar a consequências drásticas. E isso, em última análise, nos força a repensar o que valorizamos em nossos ambientes de trabalho. Quando Júlia decidiu defender Neymar no hotel, não apenas tomou uma posição em um momento crítico, mas também lançou uma sombra sobre sua própria carreira. A reação da administração foi rápida e impiedosa, resultando em sua demissão. Essa situação me fez refletir sobre como um ato de lealdade pode custar caro. O que deveria ser um respaldo a uma figura pública, na verdade, acabou se tornando um fardo para sua trajetória profissional. A defesa dela, que poderia ser vista como coragem, foi interpretada como uma ameaça à imagem do hotel.
No mercado de trabalho, a situação de Júlia é um reflexo do que muitos profissionais enfrentam ao se pronunciarem sobre temas polêmicos. A demissão dela não é apenas uma perda de emprego, é uma porta que se fecha em um setor que frequentemente prioriza a imagem e a reputação sobre os valores pessoais. Ela se viu em um limbo, onde sua defesa não apenas manchou sua reputação entre alguns empregadores, mas também levantou questões sobre como o ambiente corporativo lida com a liberdade de expressão. A repercussão na indústria hoteleira é igualmente preocupante. O que aconteceu com Júlia pode ter um efeito dominó, fazendo com que outros trabalhadores hesitem em se posicionar sobre questões éticas ou de moralidade. O medo de retaliação pode criar um ambiente de silêncio, onde a lealdade ao empregador se torna mais valorizada do que a integridade pessoal. Isso, por sua vez, pode desumanizar o ambiente de trabalho, tornando-o mais hostil e menos acolhedor. Ademais, essa situação levanta a questão da lealdade. O que significa ser leal a uma empresa? E onde fica a linha entre defender um colega ou uma figura pública e a proteção dos interesses corporativos? Para Júlia, a lealdade parecia clara, mas a administração do hotel não compartilhou da mesma visão. Essa dicotomia revela a complexidade das relações no ambiente de trabalho moderno, onde ser autêntico pode custar muito. Por fim, a defesa de Júlia não só afetou sua carreira, mas também trouxe à tona a discussão sobre liberdade de expressão no ambiente profissional. O dilema é: até onde podemos ir ao expressar nossas opiniões? A coragem de defender alguém que, em sua visão, estava sendo injustamente atacado, acabou colocando em risco seu futuro. Essa reflexão nos leva a questionar se o preço a pagar por sermos verdadeiros em nossos princípios vale a pena. O incidente envolvendo Júlia rapidamente ganhou proporções nas redes sociais. O público se dividiu entre aqueles que apoiavam sua postura e os que a criticavam ferozmente. A cultura do cancelamento, que já estava em evidência, encontrou mais um exemplo para alimentar debates acalorados. Muitas pessoas começaram a discutir se ela realmente deveria ter defendido Neymar, enquanto outras aplaudiram sua coragem. Essa polarização fez com que o caso se tornasse um tema de trending topic, evidenciando como as redes sociais podem amplificar vozes, mas também silenciar outras. A mídia, por sua vez, não perdeu tempo em explorar o incidente. Reportagens e análises surgiram em uma velocidade assustadora, cada uma buscando um ângulo diferente para atrair a atenção do público. A figura de Neymar, já controversa, foi novamente colocada sob o olhar crítico da sociedade. A sua defesa por parte de Júlia foi interpretada de várias maneiras, e cada interpretação trazia consigo uma nova camada de discussão sobre ética e moralidade no cenário atual. Além disso, as repercussões nas redes sociais não se restringiram apenas a Júlia e Neymar. Trabalhadores em situações semelhantes começaram a se manifestar, compartilhando suas próprias experiências de retaliação por defender colegas ou se posicionar em questões polêmicas. A solidariedade virtual trouxe à tona uma conversa maior sobre os riscos que muitos enfrentam ao se manifestarem em ambientes que muitas vezes priorizam a conformidade. Por outro lado, a situação também levantou questões sobre a responsabilidade das plataformas digitais. O papel que as redes sociais desempenham na formação de opiniões e na propagação de informações pode ser tanto positivo quanto negativo. O caso de Júlia fez com que muitos se perguntassem até que ponto essas plataformas podem ser utilizadas para promover justiça e até que ponto podem se tornar ferramentas de linchamento virtual. Assim, o incidente virou um espelho da sociedade contemporânea, refletindo nossas complexas relações com figuras públicas, comportamento social e a linha tênue entre liberdade de expressão e as consequências disso no mundo profissional. O impacto nas redes sociais e na mídia não apenas mudou a vida de Júlia, mas também contribuiu para um debate mais amplo sobre como lidamos com a lealdade, a defesa de valores e as repercussões que isso pode ter.
Ah, as redes sociais. 1. Lugar onde tudo acontece em tempo real e onde uma simples declaração pode ter repercussões enormes. No caso da Júlia, a defesa dela ao Neymar rapidamente se transformou em um debate acalorado nas plataformas digitais. Enquanto alguns aplaudiam sua coragem, outros a criticavam ferozmente, acusando-a de ser cúmplice de um comportamento que muitos consideravam inaceitável. Era como assistir a uma luta de boxe, onde cada tweet e cada post se tornavam socos diretos na figura pública que era Neymar e na própria Júlia. A mídia, por sua vez, não ficou de fora. Os jornais e portais de notícias correram para cobrir o incidente e os comentários começaram a se espalhar como fogo em palha seca. A narrativa foi rapidamente construída em torno do conceito de cancelamento, um termo que ganhou força nos últimos anos. Muitos argumentavam que a defesa de Júlia não era apenas uma questão de lealdade, mas também uma manifestação de sua liberdade de expressão. No entanto, a linha entre apoio e defesa de um ícone controverso se tornou cada vez mais tênue, levando a discussões acaloradas sobre o que é aceitável ou não no discurso público. Se você olhasse os comentários, veria uma divisão clara. De um lado, os defensores de Neymar que viam Júlia como uma heroína. Do outro, aqueles que a consideravam irresponsável. Esse tipo de polarização é comum nas redes sociais, mas neste caso, parecia particularmente intenso. A situação de Júlia se transformou em um símbolo do que muitos chamam de cultura do cancelamento, onde as pessoas se sentem à vontade para julgar e condenar sem considerar as nuances de cada situação. Além disso, o incidente também trouxe à tona uma discussão mais ampla sobre a posição de trabalhadores em situações similares. Muitas pessoas começaram a refletir sobre o que fariam se estivessem no lugar de Júlia. Seria mais seguro ficar em silêncio ou defender alguém que você acredita ser injustamente tratado? O dilema moral se tornou um tópico quente, e não eram apenas os influenciadores digitais que estavam discutindo isso. Pessoas comuns começaram a compartilhar suas histórias e opiniões, criando um efeito dominó que alcançou até mesmo os meios de comunicação tradicionais. Enquanto isso, a repercussão na mídia não apenas afetou a imagem de Júlia, mas também a de Neymar. A cada nova reportagem, novos detalhes surgiam e a conversa se expandia. O que começou como uma defesa de um amigo se transformou em um debate nacional sobre a ética, responsabilidade e o papel da mídia na construção da narrativa de figuras públicas. E no meio de tudo isso, Júlia se viu no centro de um furacão que ela jamais poderia ter previsto. E aí, galera, agora vamos falar sobre a reviravolta dessa história. Júlia, uma mulher que só queria defender o que é certo, acabou se metendo em uma encrenca sem saber que o Neymar era o dono do hotel. Imagina a surpresa dela ao descobrir que estava defendendo ninguém menos que um dos maiores craques do futebol mundial. Isso faz a gente pensar. Até que ponto somos capazes de lutar por nossos princípios? E quais as consequências disso? A história de Júlia nos mostra que, muitas vezes, as coisas não são como parecem. Você já se viu em uma situação em que defendeu alguém e depois descobriu que estava errado? Como você se sentiu? Essa situação nos ensina que por trás de cada jogador famoso existe uma história e que o que acontece fora de campo pode ser ainda mais intrigante. E aí, o que você faria no lugar da Júlia? Continuaria defendendo o que acredita mesmo sem saber o que está por trás? Fica a reflexão. Se curtiu essa história, não esquece de deixar aquele like e se inscrever no canal. Nos vemos na próxima!